Existem mais de 80 pirâmides espalhadas por todo o Egito. E por que será que escolheram justamente a grande pirâmide de Gizé para compor a lista das 7 maravilhas do mundo? Será que os jardins suspensos da Babilônia existiram mesmo? E o Colosso de Rhodes era realmente colossal? No vídeo de hoje vamos conhecer a história das 7 maravilhas do mundo antigo. Saudações, bonde curiosos! Eu sou o Bruno de Oliveira, o Curioso, e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Se você é desse mundo, com certeza já deve ter ouvido falar das 7 maravilhas do mundo. E se não ouviu, não tem problema, você vai ouvir agora. As 7 coisas mais fodas do mundo antigo é uma lista feita pelos gregos relacionando monumentos extraordinários erguidos pelas mãos do homem. Ou não, porque dizem que tem dedo de alienígena em uma parada aí. Essas maravilhas, elas nos fascinam pela riqueza de detalhes, magnitude e majestade. Então chega de falar, Bruno, e vamos conhecer as histórias e curiosidades sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. A primeira maravilha é a Grande Pirâmide de Gizé. E eu acho importante dizer aqui que Gizé não é o nome de uma pessoa. Gizé era um vale, onde ficam as 3 pirâmides construídas pelos egípcios há quase 5.000 anos atrás. E a maravilha não são as 3 pirâmides, é só uma, a maior, a Pirâmide de Quéops, que possui cerca de 147 metros de altura. Essa pirâmide é tão alta que só foram bater a altura dela 4.000 anos depois, com a construção da Torre Eiffel. E o massa é que ela tá de pé até hoje, assim meio acabadinha, mas tá lá, tá de pé, são quase 5.000 anos. Ah, eu acho importante dizer para vocês que a Pirâmide de Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo que ainda tá de pé. Algumas pessoas até dizem que a construção das pirâmides teve uma ajudinha desses caras aqui, ó. Agora vamos para uma parada que devia ser muito massa, o Farol de Alexandria, que era uma enorme torre de mármore construída no ano 280 a.C. E dentre as outras maravilhas do mundo que foram destruídas e não existem mais, o Farol de Alexandria foi a que mais durou. Ela conseguiu chegar ali até o ano de 1480 e foi destruída por terremotos. Ela tinha mais de 100 metros de altura e ficava na ilha de Faros. E daí vem o lance de farol. E claro, ela ficava próxima ali do porto de Alexandria, no Egito. E ela só foi construída porque o Ptolomeu, ele queria mostrar para o mundo o quão fortes e fodas eles eram. E conseguiu! O farol tinha 3 estágios e no topo tinha um conjunto de espelhos que refletia a luz das chamas por cerca de 50 quilômetros para guiar os navegantes. A terceira maravilha é quase lendária e até o Saddam Hussein já tentou reconstruí-la. Eu tô falando dos Jardins Suspensos da Babilônia. A galera conta que na época Nabucodonosor fez um jardim gigante em 605 a.C. para sua mulher, que era a rainha Amites. E esse jardim ficava nas margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia, onde hoje é o sul do Iraque. E era uma mega construção, tinha de 25 a 100 metros de altura, com a escada de mármore cheia de plantas, árvores, fontes. Mas essa, eu vou até chegar mais perto, é uma das maravilhas que tem mais fantasias do que evidências, porque encontraram poucas provas de que realmente ela existiu. E mesmo assim é complicado de você ir lá, porque aquela região ali é bem perigosa. A galera do Estado Islâmico tá por lá destruindo tudo. Opa, calma, que eu sou trabalhador, sou pai de família, não vou falar nada não. Agora vamos falar do maior templo do mundo antigo, que é o Templo de Ártemis, que foi construída para a deusa grega da caça e protetora dos animais selvagens. Ela ficava em Éfaso, onde atualmente é a Turquia, e foi construída em 550 a.C. O templo tinha 90 metros de altura e 45 metros de largura. E ela era tão bela, cheia de detalhes, rica em ouro, prata, mármore, com belíssimas pinturas, que a galera não economizava em elogios para o templo. Para vocês terem uma ideia do quanto essa construção devia ser massa, o templo tinha 127 colunas de 20 metros cada. Mas aí, infelizmente, ela foi destruída no ano 356 a.C.
por um maluco chamado Erástrato. Ele acreditava que destruindo o templo, o nome dele ia ficar para sempre na história. E ficou. E depois o templo de Ártemis foi reconstruído por Alexandre o Grande e depois os terremotos acabaram com tudo. A estátua de Zeus em Olímpia. Essa é a quinta maravilha do mundo. Ela foi construída no século V a.C. em homenagem ao rei dos deuses gregos, que é Zeus. A galera fala que era uma construção aí de mais ou menos 12 a 15 metros, e o equivalente a um prédio de 5 andares, feita de ouro, ou folheada a ouro, né? Marfim e ébano. E os seus olhos eram feitos de pedras preciosas. Fidias, que não era uma pessoa que fedia, era o nome do escultor que fez Zeus sentado, com a mão direita segurando a estatueta da Nike, a deusa da vitória, e na mão esquerda ele segurava uma esfera com uma águia debruçada sobre ela. A estátua era massa, mas depois de um tempo resolveram levar ela para Roma. E depois de Roma resolveram levar para Constantinopla. E aí, no meio desses caminhos aí, foram tirando coisas da estátua de Zeus. Raparam tudo quanto era coisa de valiosa na estátua. A coisa tava tão bagunçada que até o Calígula queria colocar a cabeça dele na estátua, mas ele foi assassinado antes de fazer isso. E aí a estátua ficou toda zoada. Até que um dia desapareceram com Zeus, ou ela foi destruída por um terremoto ali pelo ano de 1462. E a sexta maravilha do mundo é o mausoléu de Halicarnasso. Essa é provavelmente uma das 7 maravilhas que quase ninguém ouviu falar ou nem lembra que existe, ou existiu nesse caso. Ela foi construída por volta de 350 a.C., onde fica hoje a Turquia, a mando da rainha Artemísia. E o que foi que ela fez? Ela mandou construir esse troço gigante aí para abrigar os restos mortais do esposo dela, que cá entre nós era irmão dela também. O nome do cara era Mausolus. E daí vem o lance do mausoléu, que a gente usa até hoje para visitar pessoas mortas. Era um monumento foda, sustentado por 36 colunas com 45 metros de altura, ocupando uma área de 1.200 metros quadrados. E cada lado foi feito por um arquiteto diferente. Devia ser muito bonita, mas aos poucos ela foi sendo destruída por terremotos e na Idade Média os cavaleiros hospitalários usaram o que sobrou dela para construir um castelo. E se você for lá, ainda dá para ver os restinhos ali no chão do mausoléu. E a última maravilha do mundo, mas não menos importante, é o Colosso de Rhodes, que para mim é o mais foda de todos porque ele está presente em várias obras literárias, seriados e filmes. A gigantesca estátua do deus grego Hélios ficava bem na entrada do porto da ilha grega de Rhodes e segurava uma tocha muito massa. Espero eu que tenha sido muito massa mesmo, porque na minha imaginação é muito massa. E para continuar nesse nível muito foda dessa estátua, eu nem vou mencionar o fato dela estar de cuecão ou de saia. Se ela realmente tivesse de saia, imagina aí, quem passasse debaixo dela poderia ver a sua outra grandeza. Ou não, né? Ela foi finalizada no ano 280 a.C. e teoricamente tinha 30 metros de altura, 70 toneladas de bronze e durou cerca de 50 anos. Foi 15 anos para o homem construir e um terremotinho de nada para a natureza destruir e acabar com a festa. Mas apesar de ter um significado muito massa para a história e na minha imagem também ser muito massa, parece que a coisa não era bem assim tão gloriosa como a gente imagina. Os pesquisadores falam que a estátua não era tão grande, tinha ali os seus 20 metros ou menos de altura e não ficava no porto ali naquela posição massa onde os navios passavam por debaixo. A estátua possivelmente ficava no topo de uma montanha. Mas eu prefiro ficar com essa imagem do Colosso de Rhodes. Ela é muito massa. Termina essa lista dizendo que vamos ter outras listas de maravilhas do mundo, como a do mundo moderno e a do mundo medieval. Aproveitando a oportunidade para dizer que estamos no Twitter, através desse endereço, o Curioso Mesmo, segue a gente por lá, e também estamos no Snapchat, através desse endereço, o Curioso Oficial, segue lá, que eu sempre estou postando e a galera tá gostando demais. Então é isso, seja um curioso de carteirinha, dando seu like, favoritando esse vídeo, seja um curioso legal, aqui embaixo tem um botão, clique e inscreva-se no canal. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado de coração por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!